sábado. Nestas atividades, o técnico Dorival Júnior priorizou ali construções ofensivas, finalizações e bolas paradas. O trabalho foi dividido em 3 partes. A primeira delas, né, depois de um aquecimento, com a preparação física, exercícios de controle, motor, posse de bola. Depois a comissão técnica promoveu um treino, um campo reduzido com 3 equipes. E aí, enquanto 2 se enfrentavam, a terceira aprimorava construções de jogadas através de lançamentos, cruzamentos e também com finalizações. Os grupos se revezaram, né, ao longo da atividade para que cada grupo pudesse também participar de todo o cronograma que foi feito pela comissão técnica. Por fim, o elenco realizou um complemento técnico no setor, além de cobranças de falta e pênaltis. Foi o último treino do São Paulo antes aí desses jogos treinos que teremos hoje no Super CT. Aliás, por falar nisso, o jogo entre Internacional e São Paulo, que estava marcado para hoje, né? Lá no estádio do Beira-Rio, foi desmarcado pelo próprio São Paulo. Eles tinham acordado este jogo-treino, que seria no Beira-Rio, até soube que seria um jogo-treino mesmo, não seria um amistoso. Só que aí o São Paulo avaliou custos, avaliou também tempo, porque você teria que pegar o voo para ir para Porto Alegre, a depender também os caras poderiam voltar bem cansados do jogo, treino, depois todo mundo vir para cá, talvez você não conseguiria levar todos os jogadores para lá, então por logística, por custo, por tudo, São Paulo decidiu então, poxa, a gente já foi para Atibaia, vamos fazer os jogos treinos aqui na Barra Funda, trazer equipes que possam vir para cá, que possam trabalhar com a gente. Então, por conta disso, eles desistiram dessa ideia de marcar um jogo treino contra o Internacional. Para a gente continuar, então, o São Paulo também desistiu mais uma vez agora do zagueiro Felipe Silva. É o terceiro hat-trick, é o terceiro zagueiro que o São Paulo tentou no mercado e também não avançou nas conversas. O primeiro foi o Domingos Duarte, o segundo foi o Arthur Chaves e o terceiro agora o Felipe Silva. Informação que foi dada pelo meu colega Valentim Furlan, que a gente foi confirmar. E aí o São Paulo continua em busca de um zagueiro no mercado. Tenho dito, tenho falado que o meu feeling, a minha impressão é de que os reforços da zaga serão Arboleda e Isaac. Mas a diretoria ainda, mesmo nessa sexta-feira, ainda me afirmou que sim, que o São Paulo busca ainda mais um zagueiro no mercado, que está de olho, que vai buscar opções, que vai buscar soluções e que quer realmente mais um zagueiro para essa janela de transferências. Eu não sei nem mais se precisa, na verdade. Se já tem o Arboleda e o Isaac tá indo bem nos treinos, vai com isso mesmo. Chega de gastar dinheiro com coisa tola. Chega de pagar salário de gente que não precisa. O Isaac tá aí, o Osório tá aí, o Arboleda, querendo ou não, tá aí. Então, para que trazer mais um zagueiro? Enfim, acho que é mais ou menos nesse cenário que o São Paulo deveria estar. Mas aí o São Paulo agora tem mais um jogador. O Porto, inclusive, o Porto queria 18 milhões de reais pelo Felipe Silva, e aí o São Paulo acredita que não, né, não tem condições de arcar com esses valores. Beleza? O que dá 3 milhões de euros, basicamente. Tá bom? O que você acha dessa história? Você contrataria ainda o zagueiro? Quero saber a sua opinião nos comentários. E para fechar, Bobadilla vai se reapresentar ao São Paulo na próxima segunda-feira. Ele teve o período de férias, ele chegou no Paraguai na segunda-feira, então ele vai ter basicamente 6 dias de férias. Na segunda-feira ele é aguardado para se reapresentar, visando a sequência da temporada, vai passar por avaliações físicas para ver as suas condições, vai se adequar fisicamente para estar disponível para o técnico Dorival Júnior, então não deve ser problema para a reestreia contra o Atlético Paranaense lá em Bragança Paulista no próximo dia 22. E aí já respondo a questão. O Bobadilla, ele tem alguma proposta do futebol italiano? Muita gente compartilhou comigo um vídeo de um jornalista paraguaio falando que o Bobadilla tinha proposta da Itália e que estava muito bem encaminhado e tudo. Conversei com o staff do Bobadilla, conversei com o São Paulo e as duas partes, elas atestam. Não há proposta oficial pelo Bobadilla neste momento. Então, hoje, nesta data de 11 de julho de 2025, não temos propostas pelo Bobadilla. Ele ainda pode sair nessa janela de transferências? É claro, por mais que ele não tenha sido destaque na Copa do Mundo,
É claro que pode chegar alguma possibilidade, ele jogou uma Copa do Mundo, ele é um atleta de Copa do Mundo e é um jogador ainda jovem. Então pode sim chegar uma proposta. O staff confirma que sondagens existem. Agora, a proposta oficial, na mesa, avançado, para ele já sair, não tem absolutamente nada nesse sentido. Até por conta disso, segunda-feira, meu querido, ele estará lá no CT, no Super CT da Barra Funda, para começar aí a sua trajetória no São Paulo Futebol Clube, agora com a chancela de ser um jogador de Copa do Mundo. Você venderia o Bobadilha por quanto? Lembrando que o São Paulo só tem 60% dos direitos do jogador. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Com uma condição. O que acontece, rapaziada? Que informação do Valentim Furlan do All Sport. Se o Botafogo não conseguir se acertar com o Ferrarese até o final do ano, o São Paulo será obrigado a comprar o Newton e pagar pela compra, né? O que era ali uma troca simples entre os clubes, agora pode envolver dinheiro. Agora, se o clube carioca conseguir se acertar com o Ferrarese, aí vira uma troca simples, volta a ser uma troca simples, como já tinha sido acordado anteriormente, tá? O valor pela compra de Newton foi definido na tarde de ontem. De acordo com o Valentim Furlan, a compra de Newton está fixada em 3 milhões de euros, 17 milhões e meio de reais na cotação atual. Vale lembrar que o Ferrarese está emprestado pelo São Paulo ao Botafogo até o final deste ano, com uma opção de compra fixada em 6 milhões de euros, que vai dar mais ou menos ali 35 milhões de reais mais ou menos na cotação atual. Ou seja, o São Paulo poderia abater o valor na venda do Ferrarese, né? Então vai dar ali 3 milhões de euros para comprar o Newton, sobra mais 3 ali e tal, porque por causa da venda, em tese seria isso. Mas essa venda do Ferrarese, primeiro que pode nem acontecer, nação. O Ferrarese tem um sonho de jogar na Europa. O Botafogo tá atrasando os salários. Tá em crise financeira. O Boca Juniors está de olho no Ferrarese, além do Alan Franco, né? Neste caso, o São Paulo poderia sair no prejuízo, já que teria que pagar o total da compra do Newton, mesmo sem grana aí para fazer isso, né? O problema pode ficar ainda pior. A cláusula de Nahuel Ferrarese, que hoje é de 6 milhões de euros, pode cair, de acordo com o Valentim Furlan, pode cair para 3 milhões de euros. Uma queda pela metade, tudo por conta do tal do Newton, que é um jogador reserva do Botafogo. Cara, que absurdo completo. Se a diretoria de São Paulo, de fato, acertou ou vai acertar um acordo nesses moldes, fazendo cair pela metade o valor da compra do Ferrarese para ter o tal do Newton, fecha as portas. Fecha as portas. O Newton não é essa bola toda. São Paulo pagou pela compra do Ferrarese mais de 25 milhões de reais. Agora que a gente pensou que a gente iria recuperar essa grana e ter um lucro, entre aspas, o São Paulo está cogitando diminuir pela metade a opção de compra do jogador. Cara, que loucura é essa, Rafinha? Nem o Belmonte faria uma pataquada dessa. Nem o Rui Costa faria uma pataquada dessa. Cara, a gente tem hoje, se concretizada essa negociação nesses moldes, o pior diretor da história do São Paulo Futebol Clube, com folga, que é o senhor Rafinha. Cara, não pode acontecer dessa forma. Nada contra o Newton. Espero que, se chegar de fato, que dê certo, que possa ali calar a boca de todo mundo. Mas mesmo assim, cara, você não quebra pela metade ali o valor da opção de compra de um jogador que está sendo titular no Botafogo. Que loucura é essa? De uma forma ou de outra, o São Paulo vai sair perdendo nesse negócio. O São Paulo vai sair prejudicado. É um fato. Não tem pra onde correr, a não ser que anula essa pataquada. Ok? Você acha que esse acordo é vantajoso pro São Paulo? Você acha que o São Paulo, de alguma forma, vai sair beneficiado? Ou no 0-0? Nem no 0-0 vai sair. Quem dera fosse sair no 0-0. O problema é que a gente vai sair no prejuízo. Aí, meu amigo, aí depois os caras não querem que a gente reclama. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer aí. Eu espero que essa informação do Valentim Furlan, espero mesmo que esteja errada. O Internacional demonstrou interesse na contratação de André Silva. O centroavante tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Hoje ele é o reserva imediato de Caleri no time de Dorival Júnior. Aliás, o Dorival está testando o André Silva como um camisa 10, um meio armador, ele e o Luciano. O Inter fez uma sondagem aí
no jogador para saber a situação do atleta, né? Ver ali condições de possíveis negócios e por as conversas estão em estágio inicial, de acordo com o portal GZH, ou Zero Hora, né? Alguma coisa assim. O Colorado analisa fazer uma proposta oficial para André Silva. O André fez só 10 jogos no Campeonato Brasileiro, tá? Não completou o limite ali de jogos, então ele pode se transferir para um outro clube do Campeonato Brasileiro. Desde que voltou de sua lesão, que foi grave no ano passado, ele voltou este ano. Desde lá, ele fez 18 jogos, tá? Não marcou gol, deu apenas uma assistência. Apesar desse momento ruim, dos números ruins, o André Silva tem agradado o técnico Dorival Júnior, né? A ideia do Inter era levar o André Silva por empréstimo, tá, rapaziada? A ideia do Inter é contratar o André Silva para o lugar de Borré, que foi para o River Plate, tá? E aí o Inter cogitou a possibilidade de oferecer uma proposta de empréstimo por André Silva, porém o São Paulo descarta essa possibilidade de empréstimo, não vai rolar. O tricolor não fecha as portas para a saída do André Silva, porém só vai negociar o jogador se for uma venda em definitivo. Troca de jogadores também pode ser uma alternativa, tá? Se o Inter tiver um jogador ali que pode colocar como uma moeda de troca e interessar o São Paulo aceitaria, tá, rapaziada? O Thiago Maia esteve na mira do tricolor recentemente, ainda está, inclusive, né, rapaziada? Mas tem um nome aí que eu tenho certeza que agradaria muito mais de todos os torcedores. Trata-se de Alan Patrick, um meia do Colorado, camisa 10, né, um meia armador genial, clássico. Segundo informações, o Internacional aceitaria negociar o Alan Patrick no mercado. O meia está liberado pelo Colorado para procurar um novo clube aí já nessa janela de transferências. Alan está com 35 anos, perdeu espaço com o técnico Paulo Pesolano. O único problema é seu alto salário, né? 2 milhões de reais por mês. Pesa bastante, cara. Mas o Caleri tá pedindo quase isso aí. O Inter pediu ali, na verdade, liberou o jogador justamente por conta desse alto salário, tá? Quer se desfazer desse salário gigante aí. O Alan Patrick tem contrato com o Internacional até o final do ano que vem. O Colorado já até monitora outros nomes no mercado, outros meias ali, como o Caleb, por exemplo, que foi revelado no São Paulo, jogou no Atlético Mineiro, Fortaleza e por aí vai, para suprir a ausência aí, a saída do veterano. Agora, o que seria melhor para o São Paulo? O André Silva como um meia armador, camisa 10 improvisado, ou ter o Alan Patrick? Comente aqui abaixo a sua opinião. Se o Inter quer levar o André Silva, tudo bem, pode levar, eu levo até no aeroporto, pago até o Uber, mas nos dê o Alan Patrick, aí tá tudo certo. Todo mundo sai ganhando, né? Claro que dificilmente isso iria acontecer, né? Pô, praticamente impossível, mas seria espetacular. E mercado da bola a gente não pode duvidar, né? Sobre o André Silva, a informação que a gente recebeu, rapaziada, é que o André Silva quer permanecer no São Paulo e cumprir o seu contrato. Só que ele vem recebendo também sondagens de clubes do exterior. Então, se for para ele sair do São Paulo, provavelmente ele vai sair. O Isaac é quem mais recebeu oportunidades nesse período. O zagueiro tem participado com frequência das atividades da equipe principal e atuou, inclusive, no jogo treino contra o Red Bull Bragantino no último sábado, quando ele formou dupla de zaga com o Arboleda, tá? Foi aquele jogo treino, né? Foi o segundo jogo treino do São Paulo nessa intertemporada. O jogo foi 0-0 e ele fez dupla com o Arboleda, tá? Ele fez dupla aí com o Arboleda, então, entre Isaac e Gão, o Isaac tá ganhando mais espaço aí, tanto que até o jogo treino ele jogou, né? Cara, eu gosto bastante do Isaac, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, ele é muito bom, muito promissor, fez uma copinha esse ano muito, muito boa para mim, sei lá, tá entre os 3 principais destaques do São Paulo na copinha desse ano. Muita gente até questionou por que o Osório subiu pro time de cima primeiro que o Isaac. Muita gente questionou, inclusive eu, né? Porque se você for ver a base ali, o Isaac dá um parecer de estar mais pronto, de ser até melhor que o Osório, mas o Osório, quando entrou na fogueira, né, nesses últimos jogos do São Paulo, e entrou muito bem. São Paulo com um jogador né, no departamento médico, zagueiro, aí emprestou o Ferrarese, a Arboleda meteu o pé, muitos problemas na zaga, o Osório entrou na fogueira e foi bem, né? Então, vamos ver se Osório ou Isaac vão ficar de forma definitiva aí no time de cima ou não. Se o São Paulo trazer um zagueiro, imagino que os dois vão voltar para a base. Mas se não trouxer nenhum zagueiro, pode ser que pelo menos um deles fique aí no time principal aí, né? Até porque também eles revezam muito, né, cara? Treinar no time de cima, às vezes é relacionado para um jogo do time de cima, aí volta para jogar na base para manter o ritmo do jogo. São Paulo vem fazendo muito isso nos últimos tempos, né? Que
não deixa o jogador na base e nem deixa no time de cima. Ele vai alternando, relaciona para um jogo, treina no time de cima, aí se não jogar, volta para a base, sempre movimentando, né? Nunca fica parado em um lugar só. Aí não, tá bom? Rapaziadinha, vamos avançando aqui e olha essa. O técnico Vanderlei Luxemburgo voltou a comentar sobre a possibilidade de dirigir o São Paulo e fez uma declaração que repercutiu entre torcedores nas redes sociais. Em entrevista reproduzida em uma publicação, o treinador afirmou que sente grande aceitação por parte da torcida tricolor e acredita que seu nome é bem visto pela maioria dos são paulinos. Segundo Luxemburgo, o reconhecimento recebido nas ruas demonstra o carinho dos torcedores do São Paulo e o desejo de vê-lo comandando a equipe do Morumbi. Olha essa, rapaz, abre aspas aí porque o Luxemburgo falou aí nas redes sociais. Eu tenho uma aceitação de todos os clubes. Ando na rua e não tem um São Paulino que me rejeita. O torcedor é doido que eu dirija o São Paulo, fecha aspas. O Luxemburgo. Como é que eu posso falar? Me fugiu a palavra aqui agora. Autoestima. Autoestima é tudo em Luxemburgo. Autoestima é tudo, meu querido Luxemburgo. Cara, assim, se fosse o Luxemburgo, sei lá, irmão, há 15, 20 anos atrás, ou mais para trás até, aí beleza, o Luxemburgo no São Paulo. Agora, 2026 é demais, né? Pelo amor de Deus, o Luxemburgo fez um monte de trabalho ruim aí, né? Os últimos trabalhos dele é bem ruim. Mas, pô, 2026, nem nos últimos anos aí também, menor condição de trazer o Luxemburgo para o São Paulo, né, cara? Eu sei que lá atrás, ele foi um dos caras que revolucionou o futebol brasileiro, né? Eu não era nascido ainda, mas já vi sobre isso. Né? Um cara aí, pô, gigantesco na história do futebol brasileiro. Isso aí ninguém vai tirar, né? Ele é gigante aí, um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Como eu falei, foi um técnico revolucionário, mas, pô, 2026 é brincadeira, né, cara? É brincadeira aí. Luxemburgo é um daqueles técnicos antigos que parou no tempo, né? Que, tipo assim, fez uma grande história no passado, tem um grande currículo, mas parou no tempo, né, cara? Parou no tempo, não conseguiu acompanhar a evolução do futebol. E hoje em dia não tem a menor condição aí, né? Apesar que de vez em quando eu vejo um torcedor outro querendo Luxemburgo no São Paulo de 2026, né, cara? É no mínimo demais, né, cara? É no mínimo demais aí, porque, assim, sinceramente, não tem mais condição alguma do Luxemburgo ser técnico de um time grande no Brasil em 2026. Tanto que isso não vem acontecendo já há bastante tempo. Bom, vamos seguindo aqui. E, rapaz, olha aí, multicampeão com o São Paulo, disse Caleri passou da hora de sair do clube após pedida de renovação vazar. Ih, rapaz, olha aí. A possibilidade de renovação contratual de Caleri voltou a movimentar os bastidores do São Paulo e provocou reação de um dos grandes ídolos da história do clube. O ex-atacante Palhinha, multicampeão pelo São Paulo e protagonista de títulos marcantes, afirmou que o ciclo de Caleri no Morumbi chegou ao fim, tá? Isso aí, né, diante daquelas informações, né, de que ele pediu, né, ele e o staff dele pediu uma fortuna, né, para renovar o contrato com o São Paulo e tudo mais, né? Ele fez um comentário no Instagram dizendo o seguinte, abre aspas, o Caleri tem uma história muito bonita no São Paulo, sempre demonstrou raça e identificação com a camisa, mas para mim já passou da hora de sair. O futebol é feito de ciclos, fecha aspas para Palhinha, um dos grandes ídolos da história do São Paulo, falando que, né, ele sempre respeitou a história ele sempre respeitou o São Paulo, tem uma história legal no São Paulo, mas passou da hora de sair. Esse comentário, evidentemente, né, em meio a essa repercussão da pedida do staff do Caleri, né, pediu um salário muito alto e uma luva muito alta para renovar com o São Paulo, né, várias exigências aí no contrato, e evidentemente que a maioria criticou, e o Paulinho também criticou, o Palhinha também criticou, né, essa possível renovação aí do Caleri. Ele acha que o fim do ciclo já acabou. Eu não sei se o fim do ciclo já acabou, eu tenho um pouco de dificuldade de bater o martelo, de dar aquele crivo. Acabou. Mas se ele sair, o São Paulo vai ter muita dificuldade de trazer outro. Tá vindo o zagueiro aí, não consegue trazer ninguém.
Atacante que é mais valorizado no mercado, mais caro ainda, é mais difícil. Tecnicamente é melhor que o André Silva. E o teu ídolo maravilhoso vai escolher o Luciano de meia, né? Você se ligou, né? Então, Vieira, nesse momento, o São Paulo ele não tem uma porra de um meia. Cara. Não tem. Então, improvisar o Luciano dentro dessa questão aí de ser o meia provisoriamente, eu não sei até quando o São Paulo vai ter essa incompetência pra tentar buscar alguém. Cara, dentro de um cenário onde você não tem ninguém, ainda o Luciano pode fazer, entre aspas, esse quarto atacante, sendo o cara que vai se afundar dentro da área, mas não tem o mínimo de característica pra ser o articulador. Cara, Acaba 2026. hoje comentar o São Paulo é mais ou menos que nem o... Eu acredito que seja assim, que nem o metalúrgico que acorda às 5 horas da manhã para ir trabalhar na segunda-feira, juro. Você faz por obrigação, né, Sombra? É Não faz por porque gosta. obrigação, juro por Deus. Não faz porque gosta. Juro por Deus, não é fazer Não tem porque Copa o gosta. ano inteiro, não, Sombra? Cara, podia no emendar. caso do São Paulo, acho que podia ter Copa até o fim da vida. Não. Olha, Bobadilha se apresenta segunda, Agora Marcos. vai aí, ó, a cara do Sombra, agora vai. E existe, assim, sondagens de time italiano pelo Bobadilha. Ah, tá certo, né? Porque Putz. ao nível do Bobadilha é só o futebol italiano mesmo. Então. Futebol italiano tá mal, hein? Os caras estão atrás E nós estamos igual, viu? Mesma igual. porcaria. Mesma. Mesma Por isso que eles vão porcaria. pra lá. A única diferença é que a gente classifica pra Copa porque as nossas eliminatórias são mais fáceis, né? Só por isso. Sim. Porque É aqui isso. se fosse numa proporcionalidade, aí que fosse só 3 times, será que a gente garantia a passagem? Hoje, do jeito que tá, Será? Repescagem, Ô, Sombra, a gente ficou em quinto nessas eliminatórias, que na antiga seria repescagem. repescagem. Lamentável, velho. Acabou, Atenção, Sombra. hein? Corneteiros da Copa! A intertemporada tem servido não apenas para Dorival Júnior ajustar o time titular do São Paulo, mas também para observar de perto alguns dos principais talentos revelados em Cotia, com a necessidade de fortalecer o elenco sem aumentar os gastos. A base volta a ganhar protagonismo e vários jovens tentam convencer a comissão técnica de que estão prontos para receber oportunidades no time principal. Entre os nomes que mais chamam a atenção estão Rian Francisco, Pedro Ferreira, Luca, Mike, Igor Felisberto, Isaac, Alves e Osório. Cada um vive um momento diferente, mas todos fazem parte do planejamento do clube para o presente e também para o futuro. Rian Francisco continua sendo a principal esperança de Cotia. Depois de passar por uma grave lesão no joelho, o atacante voltou aos gramados. Recuperou o ritmo de jogo e vem participando dos treinamentos com o elenco principal durante a intertemporada. Artilheiro nas categorias de base, Rian é visto como um atacante de muita mobilidade, velocidade e excelente finalização. A expectativa da torcida é que ele receba mais minutos no segundo semestre. Outro nome que chamou atenção nos últimos treinamentos foi Pedro Ferreira. Dorival passou a testar o jovem como um meio-campista de área, atuando como camisa 8. E aí, torcedor, qual das joias de Cotia citadas você gostaria de ver atuando no elenco principal após a pausa da Copa do Mundo? Deixe sua opinião nos comentários.